Então, ok, o centro de tudo então é a questão do pensamento, a questão da formulação das ideias. E a partir daí o Descartes ele começou a classificar os tipos de ideias, né? Olha só que beleza. Então a gente tem as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias fictícias imaginativas, né? Ideias inatas é aquele bagulho que eu falei de inatismo, então são noções que você já tem desde o seu nascimento, você não aprendeu, não precisou aprender, né? Não precisou aprender essa noção, essa ideia, né? Então Descartes ele vai dizer que, por exemplo, a ideia de tempo, espaço, Deus, causa, efeito, a gente pode dizer também, são exemplos de noções inatos, né? Lógico que a ideia de Deus você precisou ter um reforço religioso, né? Mas se você pensar na questão de origem de tudo, né? Algo mais abstrato, né? A gente pode dizer que a noção de Deus então seria algo meio que inato, né? Enfim, a noção de tempo, né? Hoje, amanhã, ontem, espaço, né? Porque se você for. Não importa, se você fosse aqueles nenê cagão, né? Aqueles nenezinho, pá, né? Você estava engatinhando, correto? Ok. Mas para engatinhar você tem que ter uma noção mínima de espaço. Então até um bebezinho cagão de, sei lá, alguns meses de idade, né? Que começou a caminhar, ele tem uma noção boa de espaço, porque senão ele nem engatinharia, né? Enfim, ideias inatas, ideias adventícias. Então, as ideias adventícias são ideias vindas do experimento sensível, da experiência com o mundo sensível. Ou seja, a ideia de calor, frio, a ideia de claro, escuro, são coisas que você precisou dos seus cinco sentidos para você entender. Se você eventualmente fosse cego, você não ia entender o que é claro, escuro, né? A noção de áspero e liso. Então, cada um desses conceitos a gente classifica como ideias adventícias, por justamente elas virem do experimento sensível, da sua interação com o mundo físico, certo? No caso, um surdo ele não vai ter uma noção muito boa do som, por exemplo, né? O som também, né? A ideia de alto, baixo, grave, agudo, né? São noções, são ideias adventícias, correto? Agora temos a fusão do bagulho aqui, que né, que são as ideias fictícias ou imaginativas. Então, são ideias que são produzidas a partir de outras ideias, né? Porque as noções inatas sempre existiram na sua cabeça desde o seu nascimento. As ideias adventícias veio com a sua experiência com o mundo sensível. Agora, as ideias fictícias são ideias que vieram de outras ideias, sendo inatas ou adventícias, correto? Então é uma coisa assim que é como se fosse um novo patamar de ideias, de pensamentos, né? Porque você pegou, gerou um pensamento, gerou uma ideia na sua cabeça, ou você já tinha essa ideia, e a partir daí você gera um novo patamar de ideias que são as ideias fictícias e imaginativas, certo? Então, a partir dessa questão das ideias, né, a gente vai ter o tal do princípio da correspondência, né? Então, quando a gente pega as ideias adventícias, né, que são essas ideias aqui que são geradas a partir do mundo sensível, a gente então vai ter aquela questão. Os objetos que são pensados, né, a partir dessas ideias adventícias, as ideias que vêm a partir do experimento sensível, esses objetos que são gerados na sua cabeça não são nada mais, nada menos que projeções imperfeitas do que é o real. Por exemplo, você vê um girassol. A ideia de girassol, que é uma ideia adventícia porque veio da experiência visual, essa ideia de girassol na sua cabeça pode ser muito parecido com o girassol da realidade, só que não passa de uma projeção. E como toda projeção, né, pode ter imperfeições. Então as ideias adventícias, as ideias vindas do mundo sensível, digamos assim, né, são cópias, são projeções imperfeitas do que seria o real, por mais parecido que possa ser, né?
Porém, apesar de serem projeções imperfeitas, essas projeções elas correspondem a algo real. Se você pensa, é porque existe, certo? E na questão do princípio da correspondência, a gente tem um elemento muito importante que seria Deus. Deus garantiria esta correspondência, ele garantiria que existisse, então, essa ponte entre o real e a coisa imaginada, né? Então, Deus garantiria, nesse exemplo aqui, né, que houvesse essa relação entre o girassol real e o girassol pensado, né? Então, para Descartes, Deus garantiria que essa ponte existisse. E quando a gente fala de Deus, a gente tem a tentativa aí de René Descartes em comprovar a existência de Deus, né? Deus seria algo que existe ou é algo que foi projetado pela mente humana? Para Descartes, não. Descartes diz que Deus é algo que realmente existe. E aí ele tenta comprovar, né? Então, a parte daquela questão das ideias inatas, né? Você tem algumas ideias que você nasceu com eles. Você não precisou aprender para saber, né? Ele parte desse pressuposto. Dentre as ideias inatas, você tem a noção de perfeição e a noção de infinito. Ele classifica a questão da perfeição e do infinito como ideias inatas também, né? Só que tem um problema. A realidade ela não corresponde a essas duas noções. Para René Descartes, não existe nada na realidade, no mundo sensível, que seja perfeito ou que seja algo infinito, né? Então, tudo perece neste mundo, né? Tudo acaba de alguma forma. E não existe nada que seja 100% perfeito. Tudo tem uma certa imperfeição, mas... Tá, então se a realidade não corresponde à noção de perfeição e infinito, por que a gente tem essa noção inata? É aí que ele prossegue com a sua brisa, né? Que ele fala. Então, o Criador, Deus, ele dotou o ser humano dessas noções. Então, Deus seria realmente, né? Como se fosse um engenheiro de computação que colocou o software no computador, né? Antes de ser comprado pelas pessoas. São aqueles softwares vindos de fábrica, né? Então é como se Deus tivesse nos fabricado e colocou então essas noções, como se fossem softwares, na nossa cabeça. Então Deus nos deu a capacidade de entender o que é perfeição e o que é infinito, mesmo que essas noções não existam na realidade, no mundo físico, né? E se pensamos em Deus, na ideia de Deus, na questão do infinito e na questão da perfeição, levando em consideração esses tópicos que eu passei para vocês, se a gente pensa nesses três elementos aqui, então não tem como você dizer que Deus não existe. No raciocínio aí de René Descartes.